Olá! A comemoração pós-corrida da Mercedes foi sensacional. Pistolas de água, uma garrafa de champanhe virando foguete, sangue, um chefe de equipe correndo e borrifando para trás, enquanto a equipe jogava baldes de água de cima. Deixe-me explicar. Após vencer uma corrida, a equipe comemora. Hoje foi a vitória de George Russell. A equipe Mercedes se reuniu no paddock, em frente ao motorhome da equipe de engenharia, para uma comemoração pós-corrida que começou tranquila. Sam Bradley, o mecânico principal de George Russell, que venceu, divertia-se com uma pistola de água, molhando quem se aproximava. Então, os dois pilotos chegaram. O fotógrafo Sam Bloxham subiu na escada e fez a contagem para a primeira foto. Normalmente tiram duas, uma padrão e outra quando a bagunça começa. Eles não fizeram a segunda hoje porque Toto Wolff decidiu que já tinha esperado o suficiente. Então ele se levantou, lançou sua garrafa, começou a borrifar o champanhe, saiu correndo do grupo, mas borrifou por cima do ombro, mirando naqueles de quem estava fugindo. Agora, eu nunca vi algo assim em todo esse tempo, e ele estava correndo direto na minha direção. Tá vendo essa garrafa aqui? Essa é a garrafa de champanhe do George Russell. George não tinha uma garrafa de 750 ml, mas sim pelo menos uma Magnum, talvez até uma Jeroboam, ou seja, 2 ou até 4 vezes maior que uma garrafa comum. Então, quando o Toto começou, o George acidentalmente deixou a garrafa cair, que virou um foguete e saiu voando, como você pode ver aqui, fora do quadro. O que você não viu foi ela acertando um dos meus colegas fotógrafos, Clive Mason, da Getty Images, mas eu preciso agradecer a Holofly por patrocinar este vídeo. A Fórmula 1 mostra como os planos mudam rápido. Uma equipe inicia com uma estratégia, mas um safety car, chuva ou piloto na brita pode alterar tudo. E assim, o plano A se vai. Viajar pode ser igual. Você retorna do exterior com uma parada rápida. Sem problemas, pensa, vai dar tudo certo. Não vou precisar de muitos dados. Você aterrissa, liga o celular e descobre que seu voo de conexão atrasou por horas. Agora precisa avisar alguém, conferir o portão, acessar a reserva e talvez resolver comida ou hotel. E a última coisa que você quer é um Wi-Fi de aeroporto ruim. É aí que entra o Holofly Always On. Ele oferece 1 GB extra de dados por mês independente do seu plano e em qualquer lugar do mundo. Pense nisso como o safety car das suas viagens. Tranquilidade quando as coisas saem do controle. Holofly, dados ilimitados e total segurança para a sua próxima viagem. Clique no link abaixo e use o código Kim Illman para obter 5% off em eSIMs e 10% nos planos Holofly por 12 meses agora, voltando à celebração caótica. E esse foi o resultado. Sim, um corte feio na canela dele. Ele parou de fotografar? Não, olhe a postagem dele no Instagram. São fotos fantásticas. Ele é um dos melhores. Como você pode ver, isso danificou um par dos tênis Adidas dele. Todos esperamos que o ferimento do Clive sare, mas o que faremos quanto aos tênis? Então, Adidas e Mercedes, posso dizer que Clive calça 41 e ele está mais do que satisfeito com o Ultra Boost padrão. Eu uso o mesmo modelo. E sim, ele realmente gostaria de um desses. Isso evitaria qualquer ação judicial, que provavelmente nem vai acontecer. Mas foi uma conversa muito engraçada no centro de mídia depois, com vários fotógrafos se reunindo em volta do computador do Sam Bloxham para ver essa garrafa de champanhe voar em alta velocidade por uns 4 metros. Ainda vem mais travessuras por aí. Houve mais ação vinda do alto, onde George Russell já havia surgido antes nessas janelas no segundo andar da sala de engenharia. Porque assim que Toto começou a borrifar, eles jogaram água no pessoal lá atrás. Kimi Antonelli surgiu com uma pistola de água, molhando funcionárias da Mercedes em trajes tradicionais austríacos. Só lembrando que na última corrida, quando Lewis Hamilton venceu, Fred Vasseur abriu o champanhe antes mesmo do fotógrafo conseguir tirar uma foto. Florent Gooden é o fotógrafo responsável por isso. Quando a equipe pediu as fotos da comemoração, não havia nenhuma porque Fred se empolgou igual ao Toto, só que um pouco antes dele. Fico imaginando que voo é esse. Pode ser Max Verstappen indo para casa. Em certo momento tudo se acalmou e George foi levantado nos ombros por membros da equipe. Como sempre, foi aquela muvuca. Foi uma das comemorações mais divertidas que me lembro. Felizmente, minhas câmeras não ficaram encharcadas de champanhe. Vamos falar mais sobre a vitória de George Russell. Foi impressionante, mas nunca vi um piloto dar tantos soquinhos como ele hoje, no parque fechado, no pódio, em todo lugar. Ele estava muito empolgado, comemorando com soquinhos por toda parte. Ele não vence desde a primeira etapa da temporada, então podemos perdoá-lo por isso.
Agora, se você está se perguntando de onde eu assisti a corrida, eu vi a largada da curva 1, depois voltei rapidamente para o pit wall, onde passei o restante da corrida. Bem, exceto pelas primeiras 7 voltas. E foi fascinante porque normalmente temos, digamos, uma parada nos boxes durante a corrida. E se eu voltar a tempo, posso ver 22 carros passando por lá. Mas hoje foram tantas paradas nos boxes, indo e vindo. Foi fascinante. Em certo momento, ouvi na transmissão que Carlos Sainz parou na pista e abriram as portas giratórias do pit lane para levar o carro para dentro. Então olho para cima após ouvir isso e vejo Carlos cruzando e subindo o pit lane até a garagem da Williams. E então, em determinado momento, enquanto ele está passando pela garagem da Ferrari, eles decidem fazer um pit stop. Então ele fica absorto com todos esses mecânicos correndo para fora. Todos estão de macacão vermelho da Ferrari, exceto Carlos Sainz, que usa branco. Ele voltou rápido para a garagem e não participou mais das atividades. Embora George tenha vencido, Max Verstappen fez uma ótima corrida. Esse foi o melhor resultado dele na temporada na frente da alta cúpula da Red Bull. E essas são pessoas poderosas. Estou falando sério. Chulayam Yu Video, que é o dono de 51% da Red Bull da Tailândia. Ele estava lá com a família dele. E as senhoras sempre têm as melhores bolsas. E aí tem o outro lado da equação, Mark Matuschitz, que claro, é filho de Dietrich Matuschitz. E ele estava na pista hoje com sua encantadora namorada, Victoria Swarovski. Os cristais? Sim, a mesma. E eles realmente formam um casal incrível. Gosto do Mark, ele é sempre muito divertido. E hoje, lá no grid, ele veio direto na minha direção assim. Como você pode ver aqui, foi muito divertido porque ele estava usando apenas uma camiseta branca simples. E ele sempre se veste de forma modesta, como Oliver Mintzlaff, que comanda a Red Bull. E eu disse para a Victoria, qual é a marca dessa camisa? Brunello Cucinelli. Que, claro, não é uma camiseta comum, essa custa cerca de 460 euros, mas ele ficou bem com ela. Falando sobre Max Verstappen, ele sofreu um grande acidente no sábado na última sessão da classificação. Quando ele voltou para o carro, Karl Reindler, piloto do carro de segurança, disse que ficou impressionado com a calma do Max após o grande acidente. Afirmou que ele foi um verdadeiro cavalheiro e é isso que sempre ouço. Max, apesar do que alguns de vocês possam pensar depois de vê-lo talvez no carro, quando ele não está no carro, e até mesmo quando está no carro, talvez ele seja o mesmo. Um cara tranquilo, calmo e muito respeitado pela maioria de quem trabalha de perto com ele. Percebeu como a Aston Martin estava lenta na classificação? Estão realmente muito lentos. Na verdade, eles quase não largaram para a corrida. Por que isso? Bem, existe uma coisa chamada regra dos 107%. Você precisa estar dentro de 107% do melhor tempo. Caso contrário, talvez você não seja autorizado a largar na corrida. Então, se você voltar para a classificação, George Russell fez um tempo de cerca de 66 segundos. Se você adicionar 7% a isso, chega a 70,7 segundos. A volta de Lance Stroll foi de 70,4 segundos, então ele ficou a 3 décimos de segundo de não poder largar. Hoje, ao falar com a FIA, eles explicaram que, se ele tivesse feito um tempo melhor em sessões anteriores, o que não ocorreu, pois foi eliminado no Q3, permitiriam que ele corresse. Mas, de qualquer forma, eles correram e não foi um dia bom para a Aston Martin. Porém, devem trazer atualizações em breve, o que pode mudar tudo. Estamos torcendo por eles, pois oferecem um ótimo café da manhã à imprensa na quinta no autódromo. Nesta corrida, Oscar Piastri passou Lando Norris por 1 ponto. George ficou em segundo. Houve indignação nas redes após George conquistar a pole no sábado. Resumindo, ele conhecia melhor as regras e só pegou bandeira amarela simples, podendo aliviar. Kimi não entendeu a regra e abortou a volta. Muitos comentários negativos nas redes sociais. Talvez nem George nem a FIA tenham agido corretamente. Isso já é passado, pois George venceu sua segunda corrida do ano. Preciso dizer que adoro fotografar essa corrida, assim como meu filho Jace. Há tanta beleza ao redor dessa pista que as fotografias ficam épicas. Vegetação, flores, árvores, montanhas, cores deslumbrantes e verdadeiros fãs de corrida. Sei que muitos insistem que a Fórmula 1 precisa de mais fãs de verdade. Essas pessoas acampam em barracas pequenas sob calor intenso. Alguns, claro, têm estruturas mais luxuosas, como estes que trouxeram piscina própria. Neste fim de semana, isso seria indispensável. Bernie Ecclestone estava aqui com Fabiana e o filho. No geral, muita gente curtia o automobilismo em seu melhor. Qual foi a arte do Oli neste fim de semana? Desenho pequeno da Red Bull feito no pitbox em frente à garagem. Vamos ver alguns carros que os pilotos usaram neste fim de semana.
E eu quero ir direto para o mais impressionante, os Bentleys. Quem estava dirigindo o Bentley? 3 pessoas estão dirigindo Bentleys. James Vowles, Carlos Sainz e Alex Albon. Será que já fecharam acordo com a Bentley? Se não, deve estar perto de acontecer. E realmente são carros gloriosos. E claro, a Ford, grande parceira da Red Bull, e todos os pilotos da Ford dirigindo veículos Ford monstruosos. O que eu estava dirigindo neste fim de semana? Este Ford Tornado. Tem 8 lugares. É enorme. Agora, se você assistiu ao meu vídeo sobre o Mad Ring, acho que você também vai ficar empolgado com essa corrida que vai acontecer em setembro. Posso te dizer que vai haver uma corrida teste de F3 nessa pista, e acho que é no dia 24 de agosto. Seja qual for a segunda e a terça, esses dias servirão como teste do circuito. Estou ansioso para ouvir opiniões e ver as fotos de lá. Não sei se a imprensa já pode entrar, mas teremos uma boa noção do circuito neste fim de semana de testes. Amanhã vou para Silverstone. Vou ficar nos apartamentos ao lado da pista para sentir essa experiência, mas não será no fim de semana de corrida. Sei que muitos pilotos ficam lá por serem muito próximos da pista. Na verdade, são as curvas Maggots e Beckett's ali perto. Vou fazer um vídeo sobre o pub do Jeremy Clarkson, pois o que fiz ano passado foi um sucesso. Tenho uma reserva de almoço lá e depois vou conhecer a cervejaria dele. Ele é muito popular e teve um problema de saúde no fim do ano passado, mencionado nos episódios recentes de Fazenda do Clarkson. E estou ansioso para voltar lá e mostrar para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo naquela fazenda, no pub e na cervejaria. Se você é fã do Sérgio Pérez, acesse o Kimmelman.com, pois em breve terei impressões autografadas por ele. É a primeira vez que fazemos isso com o talentoso Sérgio Pérez, que pilota muito bem pela Cadillac, mesmo com um carro com dificuldades. Esse carro rendeu uma das fotos mais bonitas do fim de semana. Esta foto de traseira, tirada na sexta-feira na penúltima curva. Agora, se você gostou deste vídeo, convido você a clicar no botão de curtir e se inscrever, para quem ainda não fez isso. E para muito mais conteúdo extra, dê uma olhada aqui. Obrigado por assistir e mantenha viva essa paixão. Data ou data?